Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tenho o prazer em receber ele, o meu amigo Marcelo Barbosa, que também é jornalista e autor do livro Favela no Divã. Já já ele conta todos os detalhes pra gente, mas antes, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações e, se puder, curta, comenta e compartilha, tá legal? Então, diretor, roda a vinheta. Sempre mais com Flávio Nascimento. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vindo aqui ao meu canal. Flávio, eu que agradeço, é uma grande honra poder participar aqui do seu canal, Sempre Mais. Você já está na pré-venda do seu livro, né? Como que surgiu a ideia de criar o livro Favela no Divã? Então, a obra, o Favela no Divã, ele é um livro que estava na gaveta com outro título. Olha que curioso, antigamente o livro chamava Diário de um Ex-Favelado. Foi um projeto editorial que eu quase publiquei. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava nesse período de divulgação, de marketing, eu comecei a receber ameaças. Então, assim, eu dava entrevista em rádio, em TV, né? A gente passava vários releases e por aí vai. E eu percebi que um dos públicos do livro começou a se incomodar, porque eles estavam entendendo que o termo ex-favelado era uma agressão a quem mora na favela. E não era isso, né? Aliás, é totalmente diferente. Era mais uma questão conceitual, filosófica, a gente pode dizer, porque eu morei 28 anos em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Então, quando eu citava que era um diário de um ex-favelado, eu estava querendo dizer que o tempo que eu morei na favela me fez ser um ex-morador de um local ou de um ambiente que a gente é ensinado a crescer lá, a viver lá, a não sair de lá. Então, nesse sentido, era entre os pontos que surgia aí o termo. E aí o que aconteceu? Na época a editora não quis me dar seguro de vida, né, algumas garantias, e eu tranquei o projeto. Então ficou 6 anos parado, e agora na pandemia, né, eu estava atuando na área de ensino, aí saí e resolvi tirar o livro da gaveta, porque no início da pandemia eu tive depressão. E aí eu estava fazendo tratamento, fiz terapia, e aí foi onde eu conheci a psicanálise, amei, me apaixonei, principalmente porque as técnicas da psicanálise você consegue fazer uma autoanálise. E aí foi onde surgiu o livro. O livro, na verdade, é uma autoanálise. Então eu remodelei a obra, fiz todo como se fosse um passo a passo de um atendimento terapêutico na psicanálise, e aí nasceu o livro, né? Aí nasceu, está aí no período de pré-venda. Bem bacana. O que significa divã para quem está nos assistindo entender um pouco melhor? Então, divã, ele é como se fosse um sofá sem encosto, né? E o que é esse objeto, esse material? Era o local onde aliás, o criador, o pai da psicanálise, né, que é o Sigmund Freud, ele realizava os atendimentos. Então é um sofá sem encosto, né? A pessoa fica deitada num ângulo onde ela fica olhando para cima, e aí nesse local é onde ela expressa, ela fala tudo o que ela quiser, e o analista, né, o psicanalista, faz uma anotação. Por que ele é um objeto importante, pelo menos na psicanálise freudiana, né? Porque a ideia é que se o analista ficar olho no olho, ele pode interferir as informações, as falas inconscientes do cliente. Então, por isso que o divã, a ideia é essa. Então, é para a pessoa ficar na frente, o analista, né, ficar do lado, e ele pode ter essa liberdade, esse conforto, né? Ele fica num, num, num assento bem confortável, numa inclinação boa, e aí ele vai ter mais facilidade de falar, de expressar os seus sentimentos, e principalmente é o que o analista quer, né? Pegar as informações inconscientes daquilo que ele expressa, do que ele fala,
do trauma, né, que vai ser apresentado. Então, esse é o divã, esse é o produto aí, o material, né? Dizem, né, sempre falam isso, que o Freud ele ganhou esse divã, depois quem quiser procurar, existe um museu do Freud e tem esse material, esse divã lá. E falam que ele ganhou e ficou, né? Falam, até brincam que o Freud é o pai da psicanálise e o pai do divã também, porque o cara inventou uma ciência e também fez uma produção industrial aí, né? Mas é algo debatível, a gente não sabe exatamente, mas o que importa é que o divã, nesse contexto aí de set analítico, né, de uma análise, ele serve para isso, para a pessoa ficar confortável, numa inclinação que ela pode ter uma boa respiração, né? Ela vai ter uma boa inclinação para se abrir, né? Para libertar aí os seus traumas. E você nasceu na própria favela, vamos dizer assim, né? Por que você acha que teve essas ameaças de morte por causa do seu livro? Então, eu tive ameaça. E você é alguém que nasceu lá e conhece de perto, né, a realidade. Sim. Foi bem curioso, foi muito interessante, porque eu me surpreendi, né? Então, assim, as ameaças, é claro, não tinha nomes, né? Eu recebia e-mails, telefonema, mensagem. Então, não foi nada identificado, né? Tanto que eu tenho alguns parentes que moram ainda na favela, né? E não sei se foi de lá, mas o que acontece é que foi algo muito repetitivo. E o que tinha esses conteúdos? Em geral, falava o seguinte, que eu estava cuspindo no prato que eu comi, né? Que eu deveria exaltar a favela, né? Eu deveria agradecer a favela ao que eu sou. E o que acontece, Flávio? Eu acho que é interessante de reforçar. Quando isso aconteceu comigo, foi bem nessa época cultural que a gente pode chamar aí. Hoje falam muito de mimimi, né? Mas do politicamente incorreto. Então, assim, era uma época que se falava que a favela aliás, tem até canção, música, né? Samba, né? Favela que me viu nascer. A gente tem muito isso. Se a gente pegar um pouco aí o rap também é o contrário. Ele não fala mal da favela, ele fala mal das condições da favela, Sim. né? E também era o meu case, também era o meu caso, só que eles entenderam que eu estava aí me sobressaindo, né? Porque o tema do livro era Diário de um Ex-Favelado. Então, acho que a palavra, o termo assustou, né? Ofendeu, como se eu estivesse saindo de um lugar ruim, né? Então, eu creio que essa foi a interpretação daqueles que me ameaçaram e também não se identificaram. Mas aí, por isso que foi algo difícil para mim na época, porque eu não sabia até que ponto isso era real. Né? Eu sabia que eu ia ter várias dificuldades, vários dilemas, mas aí não ter certeza, eu não tinha apoio da editora, né? Na época. Então, por isso que eu não quis dar andamento no projeto editorial. E você ainda mora em Heliópolis? Não moro mais em Heliópolis, eu morei um período. Por que aconteceu? Eu morei lá por 28 anos, né? Atualmente eu tenho 36 anos. Eu casei e vim morar em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. E atualmente eu estou em Ferraz de Vasconcelos, que também aqui é o Alto Tietê, a região, que é o local onde os meus sogros moram, né? Então, por causa de adaptações aí que a gente precisou fazer, então atualmente eu estou aqui. Mas faz aí todo esse tempo que eu não estou mais morando em Heliópolis, não moro mais na favela, né? Mas tenho, meu pai mora em Heliópolis, tenho tios, tenho alguns parentes, amigos que continuam lá. Você nasceu na favela, eu acredito, né? Sim, eu morei, se a gente for pensar, eu era pequeno, né? Quando a gente foi para lá, no início da favela, acho que eu tinha 4 anos, então desde esse período foi minhas experiências. E é interessante, o Flávio, porque o que acontece? Então, eu nasci praticamente na favela. E no livro,
tanto nesse antigo como agora no atual, remodelado, né, utilizando a psicanálise, eu falava exatamente isso, né, dessas questões do que eu passei na favela. Então, imagina, então uma criança vê assassinato quase todo dia. Era o que eu vivia, né? Você vê arma, você vê bandidagem. Eram, então, elementos sociais que eu via na prática. Eu perdi amigos, assim, para o crime. Eu tive vontade de ir para o crime, entende? Então, assim, eu tive uma vivência na favela que me perturbava, assim, tirando que a palavra favela, aí foi interessante também, né? Porque o ex-favelado do livro anterior incomodou os outros, e a palavra favela me incomodava, por 3 motivos. O primeiro foi quando eu descobri a origem da palavra, né? Que a palavra favela, ela vem, a gente aprende no ensino médio, né? Na Guerra do Canudos, que foi uma guerra e os soldados do Rio de Janeiro não receberam o seu soldo, né? O dinheiro da época, e por isso foram viver no local adaptado, com barracos, que na época da Bahia já existia esses barracos, que era numa planta que chamava favela. Então, quando eles foram para o Rio de Janeiro, também ficou conhecido como favela o local. Tanto que falam, a primeira favela no Brasil é o Morro da Providência, né? Providência, lá no Rio de Janeiro. Então, esse foi o primeiro. Então, a gente percebe que o termo favela histórico, ele é um sentido ruim, né? Um sentido triste. A gente tem um outro termo que a gente pode considerar, que é o que o IBGE cita, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística chama a favela de aglomerado subnormal. Então, assim, quando eu ouvi esse termo, eu me... Sabe, me incomodou, me afetou, porque olha o termo que é chamado, um aglomerado, uma confusão subnormal. Então, assim, é como se fosse uma doença mental, sabe? Então, esse foi outro atributo que me incomodou. E o último é um ator, um escritor brasileiro, aliás, que ele fala que a gente não pode ter favela na memória. E aí, então foi aí, acho que o período que eu tive vários traumas por causa das experiências que eu vivi e por causa aí desses feedbacks que eu acompanhava, né? Então, em geral, esse foi meu nascimento e mais ou menos um pouco aí das experiências. E pelo fato de você conhecer de perto, né, a realidade das pessoas que moram nas favelas, você acredita que faltam mais projetos sociais para a periferia? É uma pergunta bem desafiadora, viu, Flávio? Porque, assim, por isso que talvez na época eu recebi um pouco de crítica. Porque se a gente for pensar hoje, a maioria das favelas, pelo menos em São Paulo, elas têm quase 50 anos, se a gente for pensar. Então, Heliópolis, ela é a segunda maior favela da América Latina. A primeira é a Rocinha, no Rio de Janeiro. Depois, em São Paulo, a gente tem Paraisópolis, que é a região ali perto do Morumbi. Essas duas favelas aqui em São Paulo, as maiores, elas têm mais ou menos esse período de idade. Então, 40, 50 anos, uma média aí. E são comunidades que se desenvolveram em várias áreas por causa de projetos sociais. Até porque elas se fortaleceram por obras sociais, né? Aliás, Heliópolis tem uma história linda, assim, porque era um local que foi invadido, as pessoas que moravam lá sabiam que poderiam ser deslocadas, né? Então, aos poucos, com todo esse tempo, existem já vários projetos sociais que, de uma forma geral, ele não atende, obviamente, mas existe, fortaleceu, ele cresceu. Tanto que é uma crítica minha, assim, de forma indireta no livro, e também direta, porque o que acontece? Essa é a crítica das pessoas. Tanto Heliópolis como Paraisópolis, porque o que é uma favela? Né? Até se a gente for procurar aí o que o IBGE cita. Então, existem algumas características. Então, não tem que ter saneamento básico, né? Uma região de difícil acesso. Tem outros itens aí. Mas esses principais, em Heliópolis e Paraisópolis, já existe. Existe saneamento básico, água, luz. Aliás, água, luz,
é o valor mínimo, é uma taxa social que é paga. Heliópolis, ela está no meio de dois grandes bairros, que é São Caetano do Sul, que é uma cidade, aliás, cidades, né? São Caetano do Sul, uma cidade que até ano passado era a quinta cidade com maior índice de desenvolvimento humano, e do lado o bairro histórico do Ipiranga. Né? História do Brasil, Heliópolis está no meio. E existe transporte público, né? Então tem toda uma infraestrutura organizada, né? Pelo menos em Heliópolis. Tem trabalho social, tem várias entidades. Aliás, é o que mais tem. Né? Então, o que eu acho hoje, quando me perguntam isso, e por isso que eu tenho até cuidado em responder, é claro, quanto mais atividades sociais, melhores. Se o Estado faz, é mais que obrigação, né? Mas ela ainda não atende uma diferenciação que é o seguinte: a estrutura urbana da favela, ela cresceu de forma irregular. Então, o que acontece com isso? Você não consegue mais mudar. Então, se você entra na favela hoje, você vai ver prédios assim. Não precisa de um engenheiro para fazer um prédio na favela. Então, hoje o Wi-Fi, rede, internet, está com difícil acesso, porque cada um constrói sua casa como quiser e não tem mais isso. Então, essa é uma questão aí que não vai mudar na favela. Então, a urbanização da favela, a organização, tipo, a favela não tem calçada, as pessoas andam no meio da rua, não tem mão única. Você entra numa rua, você fica meia hora, uma hora para sair, porque é carro vindo daqui, carro vindo de lá. Então, essa estrutura não vai mudar na favela. Então, o que existe hoje de trabalho social, ela mantém algumas coisas aí, dois públicos. Os que ainda não conseguiram se estabilizar, e os que se estabilizaram hoje têm casa alugada, né? Fez um prédio, aluga. Né? Então, hoje a gente tem um modelo muito interessante, um público muito interessante. Existe empreendedorismo na favela, então as pessoas têm comércio, né? Tem uma outra fonte de renda. Tem muita gente que tem casa da favela, mas não mora na favela. Então, é muito interessante. Então, hoje, o trabalho social na favela é algo que tem esses aspectos, né? Porque ela ajuda alguém que não se estabilizou, e quem está estabilizado talvez consome isso como algo a mais, né? Então, se alguém vai me oferecer uma cesta básica, as pessoas pegam. Tá dando, por que não? Né? Então, hoje é uma pergunta difícil de responder. É bem difícil. Mas existem essas duas realidades aí para ser confrontadas, né? E como você acabou de dizer, né, Marcelo, nessas zonas periféricas também a gente encontra pessoas com muito talento, não é verdade? Sim. Porque às vezes Não a pessoa encontra. criminaliza, né? Fala, é da periferia, não serve para nada. Infelizmente é assim a realidade, né? Mas Sim. são pessoas esforçadas, guerreiras. Sim, não, exatamente. Aliás, que é algo que, se a gente for pensar, que é algo que até me incomodou na época, que eu não entendi muito. Porque é muito. A gente vê hoje, jogador de futebol que morou na favela. Sim. Um exemplo. É muito nítido que o cara não voltou para a favela. E quem mora na favela tem orgulho disso. Pô, o cara jogava bola aqui, ó, era nosso vizinho. O cara tá lá em cima, tal. E a gente tem muito artista, né? A arte é do ser humano e quem mora na favela também tem. A gente também tem e mais ainda, porque quem mora em favela, a gente tem um ponto ainda que fortalece isso. Porque na favela é uma outra realidade, é outro mundo, é outra lei. Né? Então, assim, são atributos que acho que por isso que fortaleceu muito o meu livro, que te faz ir para esses caminhos quando as pessoas escolhem. Né? Então, você tem músico profissional na favela, você tem poeta, tem escritor, existe. Né? A gente não pode ter esse olhar, às vezes até pueril, a gente poderia considerar, né? Nossa, existe talento na favela? Claro que existe. Sim. Muitos saem, né? E muitos não são reconhecidos. No meu caso, eu precisei sair, né? Eu vi que se eu queria
ter uma estrutura que eu pudesse ser exemplo para outras pessoas, eu precisava sair. Eu sempre sonhei em sair, né? E só que na favela às vezes tem esse conceito de você tem que ficar, ó, você nasceu aqui, né? É bem curioso, mas a arte, os artistas existem, eles fazem produções, são autodidatas aí, muitos não têm apoio e muitos crescem em diversas áreas. É que às vezes a gente olha assim, quem são os artistas da favela? Jogador de futebol e rapper. Não necessariamente. Você deve ter vários outros, com certeza, vários outros aí. Aliás, hoje, antes aqui do nosso canal, eu vi aqui na internet uma modelo que é do Rio de Janeiro, uma mulher negra. Ela vai ser modelo na Alemanha, né? E tá bombando aí nas redes sociais. E é isso, né? E é exatamente isso. Tem e precisa ser fortalecido, né? Sim. No seu ponto de vista, como o poder público poderia ajudar os moradores das zonas periféricas? Esse é outro desafio, porque atualmente a favela ela serve como um reduto político, né? Então, por isso que eu até falei na minha fala anterior, quando a gente vê o poder público atuando na favela, é a sua obrigação, né? Mas, ao mesmo tempo, o poder público identificou que a favela também tem o seu potencial, né? Eu lembro aí, tem um documentário de um grupo de rap paulistano, o mais conhecido, né? O Racionais MCs, que eles são do Capão Redondo, né? E eles falam que na favela, na época deles, era só mato, né? Não existia um poder público. Não existia, né? Então, assim, que é o que eu falei. Então, o começo da favela foi muito sofrido. Não existia poder público. Aliás, o poder público queria tirar as pessoas desses locais, porque eram locais invadidos. Então, hoje, a forma que o poder público ajuda é mais uma forma de obrigação, né? Talvez de forma mais prática, porque é o que eu comento no meu livro. Como que poderia mudar a favela? Você tinha que derrubar e construir tudo de novo. Você deveria. Por quê? Porque ela é um local irregular, não tem o que fazer. Ela cresceu e ela iniciou irregular e cresceu irregular. Então, assim, ela não tem uma estrutura urbana, a favela. Então, se fosse para fazer realmente uma urbanização, você fazer uma cidade inteligente, uma cidade organizada, né, que tivesse calçada, tivesse local para pôr lixo, a gente está falando de um investimento que ninguém quer. É um sonho meu, né? Eu espero, enquanto eu viver, um dia ver uma favela ter um investimento digno, sabe? Do poder público chegar lá e falar, vamos organizar mesmo esse local periférico. Mas eu duvido muito. Então, acho que a forma de ajudar talvez seja investir, né? Investir nessas outras formas de atuação, talvez na arte, talvez em empreendedorismo, né? Mas fazer que a população periférica saia da favela, né? Porque foi o que eu descobri, eu só conhecia o mundo da favela, né? Até eu entrar na universidade, a primeira vez que eu sentei num banco universitário, eu chorei, porque eu nunca imaginei que existia uma coisa além da favela, né? Parece que é infantil, mas é uma realidade. Quem mora em favela acha que existe só aquilo. Para você ter uma ideia, como a questão cultural é interessante, né? Eu lembro a época, assim, meus amigos que tinham 18 anos, né? Aí comprava sua moto, comprava seu carro, né? E eles ficam dando volta no quarteirão, né? Depois, quando eu fiquei mais velho, eu comecei a questionar, olha que curioso, né? Porque é isso, parece que o mundo é só aquilo, parece que eu só tenho aquilo, né? Eu só tenho esse ambiente, essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Então, eu acho que o poder público, ele pode e deve ajudar mostrando outras formas de realidade, né? Você tinha perguntado de trabalho social, igual Heliópolis, tem um trabalho do Instituto Bacarelli, que é um maestro que tem música clássica para a população da periferia. Os caras saem, vão viajar o país, e isso que é fenomenal, sabe? Eu acho que
a gente tem que dar o direito da pessoa que mora na favela, que mora em comunidade, dela conhecer outros mundos. E quando a gente conhece outros mundos, você vai conhecer um outro emprego, você vai conhecer estudo, você vai conhecer arte, música, e aí você pode ampliar. Essa é uma forma aí de auxiliar, né? De ajudar. Marcelo, dá para a gente perceber que você é uma pessoa muito esforçada, né? Você é um guerreiro, né? Você tem uma história de vida linda para contar para a gente. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Bem, acho que eu posso dar duas mensagens. Para quem. Porque é interessante, igual o meu livro, ele atende dois públicos: quem mora na favela e quem não mora, porque quer conhecer, né? Tem muita curiosidade. Mas, em geral, acho que a mensagem para ambos os públicos é que a gente possa entender não só favela, não só comunidade, bairro, enfim, mas que a gente pudesse ter um envolvimento com o lado humano, que a gente possa enxergar o outro como mais um ser humano. Então, existe muito isso. Para você ter uma ideia, essa semana eu tive uma experiência que eu até coloquei também no meu canal do livro, que foi assim: eu estava para ganhar uma bolsa de estudo de psicanálise em uma das maiores faculdades de São Paulo que atende o público A. E aí o que aconteceu? Eu estava concorrendo, eu não passei na última fase. E quando eu estava na segunda fase, eu comecei a ter medo. Eu comecei a ter angústia, eu comecei a ter medo, porque eu comecei a pensar assim: meu, como que eu vou conviver com um cara da classe A? Né? O cara que está com o seu iPhone 12 e eu nem tenho, né? O cara que tem uma alimentação diferente que a minha. Como que vai ser? E eu comecei a ter medo. E aí eu compartilhei com um colega e ele já falou o contrário. Ele falou: meu, eu tenho medo de entrar na favela, eu tenho tanta curiosidade de ajudar, de auxiliar, e eu tenho medo. E quando a gente teve esse diálogo, ficou muito evidente para mim, muito claro, como a gente tem que ver o ser humano, né? Como a gente deveria aprender a olhar para as pessoas, não com o que ela tem, não de da onde ela vem, mas se relacionar com o que a gente é, com o ser humano, né? De eu ter essa curiosidade de conhecer o meu próximo, de me apresentar, sabe? Esquecer esses laços de preconceitos sociais, né? Porque falam muito que existe preconceito contra pobre, realmente, mas também tem contra rico, né? Então, acho que a mensagem, tanto que é um dos meus objetivos do meu livro, que, aliás, esse que está em pré-lançamento é o volume 1. O volume 2 eu já assinei contrato com a editora. Vai E o ter outras 3 edições? vai ter mais 2 edições. É uma trilogia o livro, né? Bacana. E aí, acho que esse é o meu objetivo, né? Essa é a ideia. Fazer que o livro possa servir com um novo olhar, né? Do que é o lado pobre, o que é a favela, o que é esse mundo social, esse mundo de relacionamento social, né? A gente poderia considerar. Então, acho que eu deixaria essa mensagem, que a gente possa aprender a se relacionar como ser humano e de se auxiliar como ser humano, independente das suas raízes. E como a gente faz para adquirir o seu livro, Marcelo? Bem, opa, essa é uma parte importante. Bem, atualmente o livro está em pré-venda até o dia 24 de outubro de 2021 e ele é adquirido só no site da editora, a editora Viseu. A partir do dia 24, a obra vai ficar nas principais livrarias online do Brasil, né? Em todas, na Amazon e todas. E aí você pode adquirir em qualquer lugar, né? Em qualquer plataforma aí. A gente também vai ter o e-book, que também vai ter as plataformas específicas aí, que vai atender tanto o mercado brasileiro como também Portugal. Então a obra tá aí, é só colocar no YouTube Favela no Divã ou Editora Viseu, e com certeza ela
vai ser bem fácil aí achar. É uma editora bem profissional, né? Que revela escritores independentes. E essa é a ideia, né? De poder acompanhar a obra. E um dos meus sonhos também é que a obra possa sair do Brasil. Então a gente tem uma meta lá que, dependendo do número de venda que eu bater, a obra vai ser traduzida e também convertida em audiobook. Então, se você tiver interesse, compre o livro Favela no Divã. Maravilha. Passa os seus contatos pra gente, suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar. Claro, é um grande prazer. As redes sociais, Favela no Divã, você encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter, também tem um site, Favela no Divã. Apesar, né, que a gente teve recentemente uma queda aí, né, nas 3 principais redes sociais, mas você digitando Favela no Divã, você encontra alguma, que com certeza a gente tem uns contatos aí, telefone, e-mail. O e-mail é favelanodivan@gmail.com, né? Fico aí à disposição para qualquer dúvida ou informação. Olha, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pela sua trajetória, pela sua história de vida, viu? As portas estão abertas para você voltar aqui mais vezes. Flávio, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz e honrado em participar do seu canal e poder aí dar uma palhinha aí do que é o livro. Aliás, é a minha primeira entrevista oficial com o livro, né? Então, uma grande honra. Primeira mão. Primeira mão. Eu que agradeço. Excelente, até a próxima, Marcelo. Gente, se vocês gostaram, deixe o seu comentário, dá um like e compartilha para os seus amigos, tá legal? Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo vídeo.